Fala aí, bonitos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Pessoal, como o nosso calendário é muito justo, o quarto trimestre é uma correria doida, eu achei por bem estar gravando esse vídeo fazendo a correção da nossa primeira prova referente às questões de energia, trabalho e potência, tá? Você consegue assistir com calma, pausar quantas vezes for necessário, tirar as dúvidas, se tiver algum comentário, fica à vontade para mandar aí. A gente tá aqui para se ajudar nessa caminhada. E se você não fez essa prova, é ou não é meu aluno, enfim, mas está aí estudando essas partes de energia, trabalho e potência, talvez esse vídeo possa te ajudar aí com algumas coisas, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. A gente já está com as imagens aqui das questões na prova. A gente vai bater um papo aqui sobre cada uma das questões. Vamos lá? Primeira questão aqui, pessoal, é uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá ligado? Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Bom, vamos lá. Região plana, chuvosa, ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é baseada na energia, bom, vamos ver, biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Pessoal, ele fala em algum momento do texto do acesso que esse país tem à tecnologia para se fazer biocombustíveis? Ele não fala. Não fala. Então, assim, não é o que tem menor impacto ambiental, é um dos que tem pouco, não é o que tem menor, mas ele não fala de disponibilidade, então tá fora. Item B, solar. Pessoal, é uma região chuvosa. Chuvosa. É difícil você ter uma disponibilidade tão grande assim de energia solar num lugar chuvoso, né? E ainda fala, comete um crime aqui, ele fala o baixo custo. Não, solar é caro pra caramba, né? Depois ela se paga, ok, mas inicialmente o custo é muito alto. Nuclear, por ter menor risco ambiental, ele ser adequado a locais com menor extensão territorial. Pessoal, menor risco ambiental da nuclear, eu acho que tá claro que é falso, né? É caro, o dia a dia dela não tem gases estufa, mas se acontece alguma coisa, o risco ambiental é muito grande, né? Energia hidráulica devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. Pessoal, apesar de ser uma região chuvosa, o que talvez tenha levado gente a assinalar, é uma região plana. Quando você tem rios em região plana, esses rios são bons para navegação, são rios de planície, né? Para você ter energia hidráulica em grandes rios, você tem que ter uma região ali com relevo acidentado, rios encachoeirados de planalto, né? Então, pessoal, de fato, a alternativa é eólica. Ele fala ventos constantes, né? Características do país, não gera gás estufa nem resíduos de operação. Tá aí, pessoal. É bem teorema do bom senso, né? Não tinha muito o que falar na questão 1, ok? Questão 2, pessoal, nem precisava fazer conta, era só uma análise também de quem é maior, quem é menor. Se liga aqui, ó. Um ciclista e um caminhão descem uma ladeira em movimentos uniformes. Então a velocidade dos caras não muda, né? Velocidade constante. E com velocidades escalares iguais. Então, além deles não acelerarem, porque daqui o atrito vai igualar com a força-peso, né? No caso o px, a velocidade desse cara é igual à velocidade desse cara. Isso vai ajudar bastante na resolução, né? De acordo com a figura, os pontos A e B indicados representam o centro de massa do caminhão e o centro de massa da bicicleta com o cidadão. Tá bom. Sabendo-se que a massa do caminhão é maior do que a massa do conjunto ciclista-bicicleta. Vá. Essa aqui é uma maçona, essa aqui é uma massinha. Em relação à linha de referência, aqui embaixo, no instante da fotografia, ele fala sobre relações de energia. Pessoal, quem tem maior energia cinética? Bom, energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. Mas perceba, as duas velocidades são iguais, certo? Então quer dizer que as duas cinéticas são iguais? Não, cidadão, porque entra na conta a massa, né?
Como a massa do caminhão é maior, então eu posso afirmar que a energia cinética do caminhão é maior do que a energia cinética do ciclista. Se você olhar, não tem nenhuma alternativa que fala isso. Vamos continuar lendo. Vamos continuar tentando aqui. Porque ele também fala, pessoal, de energia potencial gravitacional. Bom, isso é mgh. Além, a gravidade dos dois é a mesma, lógico. Além da massa do caminhão ser maior, ele também está numa altura maior, né, pessoal? Olha a altura do ponto A, olha a altura do ponto B. Concorda comigo? Então, mais uma vez, a energia potencial gravitacional do A, que é o caminhão, é maior que a energia potencial do B, que é o ciclista. Não tem nenhuma alternativa que fala isso, ok? Só que ele fala de energia mecânica. Pô, galera, energia mecânica é o quê? É a soma das energias, né? Cinética mais a potencial gravitacional. Não tem elástica, né? Então dá para ser só essas duas. Agora vamos lá. Se esse cara do caminhão é maior, se esse cara do caminhão é maior, é lógico que a energia mecânica do caminhão vai ser maior, né, gente? Energia mecânica do ponto A é maior que energia mecânica do ponto B. Tá aí. Alternativa D de dado. Não tem valores, entendeu? Era só você analisar quem é maior, quem é menor através do desenho do enunciado. Esse é um tipo de questão, pessoal, que não pode perder nem tempo nela, mas também não pode perder a questão, né? Não poderia, né? Tá aí, resolvido. Tudo bem? Questão 3. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente ler, ó. O wall ball, nunca ouviu falar, é um daqueles exercícios que se ama ou se odeia. Possivelmente eu odiaria, pensando que é difícil encontrar um meio termo para esse exercício. A situação mostrada a seguir apresenta o exercício em 3 estágios. Você tem que levantar a bola e dar uma cacetada na parede. Tá falta do que fazer, né? Tá bom. Se considerarmos apenas o trabalho, agora eu vou dar um zoom maior aqui, ó. O trabalho mínimo, o menor trabalho, aqui, ó, para lançar a bola que tem 20 quilogramas verticalmente para cima, da primeira posição agachada. Eu acho que é essa aqui, né? Primeira posição agachada é essa. Para a posição que a bola atinge o alvo. Então vamos subir aqui, ó, para deixar claro em qual trajeto ele está querendo falar. Esse é o começo, que a bola atinge o alvo. Esse é o final. Então ele quer saber desse trajeto aqui, ó, qual é o trabalho que foi realizado, certo? Pessoal, o menor trabalho que pode ser realizado é o trabalho para empatar com a força-peso. Por quê? Porque você tem uma força-peso vertical para baixo, sempre, né? Se você aplicar uma força F vertical para cima, que ela seja igual ao peso, você consegue tirar a bola do lugar? Consegue. Só que você vai fazer um movimento que é uniforme, né? Com velocidade constante. O bagulho vai se mover por inércia. Se você aplicar uma força maior do que a força peso, aí o trabalho já é maior, não é o trabalho mínimo que o exercício pergunta, né? O exercício está querendo dizer qual é a menor quantidade de energia que você precisa aplicar para a bola sair da posição agachada até a posição mais alta. Essa é a pergunta. A menor quantidade de energia é aquela que empata com o trabalho do peso que joga para baixo. Só que trabalho do peso eu sei calcular, né? É mgh. A gente viu isso, gente. É força vezes deslocamento. Então se liga. A massa da bola é 20, a gravidade é 10. E aí tem gente que se arrebentou de verde e amarelo por causa dessa altura. Não é a altura do chão até o alvo. Porque o exercício fala, gente, tá vendo? Não é a questão de não saber. O problema não é física, o problema não é matemática, o problema é leitura, gente. O exercício deixou claro que ele quer da primeira posição agachada. Da primeira posição agachada até o alvo, qual é a altura, gente? É 2,80, não é 4. Não tem que somar 1,20, coisa nenhuma. Perderam o exercício, muita gente perdeu por causa disso, criançada. Cuidado, gente. A altura é só a relação entre o ponto inicial e o ponto final. O exercício é claro quando ele fala da primeira posição agachada. Acabou, né?
10 vezes 2,8 é 28. 28 vezes 2, 56. Com 0 na frente, 560 joules por que é energia. Acabou. Acabou, gente. Se fizesse trabalho igual a força vezes deslocamento, dá certo também, né? Porque daí a força é o mg e o deslocamento é a altura. Só não podia colocar a altura 4 metros, né? Inclusive tinha alternativa, né? O 800 joules era referente a esse 4 metros. Se ele falasse desde a posição de pegar a bola no chão até o alvo, eu concordo. Mas ele fala da primeira posição, agachada. Precisamos ler com mais cuidado, certo? Tá aí, mais um resolvido para nós. Vamos em frente. Questão 4. Mais uma do Exame Nacional do Ensino Médio e esta é do ano passado. Bem fresquinho. Deixa eu só descer aqui. Pronto. Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, é necessário integrar a vazão, a gente falou de vazão, né? É a relação de volume no tempo. A vazão do rio, a quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como quedas d'água, ou criados artificialmente. Isso é muito comum em barragens, né? Existem dois tipos de unidades de geração de energia: a de acumulação e a de fio d'água. Beleza. As de acumulação são localizadas em locais com altas quedas de água. Então você vai grifando, pô, queda d'água lembra o quê? Potencial gravitacional, MGH, né? Então a acumulação é MGH. Dado seu grande porte, permite um acúmulo, como o próprio nome diz, de grande quantidade de água. Tá bom. Vamos trocar a cor aqui, ó, vamos de azulzinho. As fios d'água geram energia com fluxo. Fluxo de água, pessoal, é energia cinética, né? mv quadrado sobre 2. Ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso hídrico. Então é pela constância da água estar passando, entendeu? Vazão. Em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir, qual que ele está pedindo? Com verde aqui, ó. No intuito de construir uma unidade de fio d'água. Então ele não quer MGH, ele quer cinética, ele quer mv quadrado sobre 2. Percebeu? De novo a leitura. Deve-se comparar as características desses rios. A principal grandeza física desses rios. Que rios? De fio d'água. Que deve ser observado é o quê? Pessoal, para ter fluxo, energia cinética. Eu preciso de velocidade. Velocidade da correnteza maior. Professor, mas não podia ser mais massa? Podia. Tem alguma que fala isso? Não tem. Olha a alternativa aí. Quantidade de massa de água por unidade de tempo menor. Menor não. Volume de água por unidade de tempo menor. Também não. Se passa mais vazão, dava certo também, né? Mas não. Todos ele troca. Deslocamento vertical do relevo maior. Não, esse aqui é por acumulação, né? Se tivesse mais altura. A área da seção transversal do rio menor? Não, se fosse maior a área, né? Aí daria certo. Aí passaria mais água com mais fluxo, com mais vazão. Mas se você tem mais velocidade, você vai ter mais fluxo de água para o fio d'água. Tá aí, gente. Leitura e interpretação. E criançada. Vamos lá. Questão 5. Mais uma, pessoal, que a gente coloca, que é aquela questão para não perder tempo, para dar uma animada. Ai, fiz facinho aqui e tal, mas às vezes não sai como a gente planeja, né? Uma das formas de fazer fogo, quando não temos fósforos nem acendedores, tá aí o pessoal do desbravador, voltou do Campuri, né? É mediante a fricção de duas madeiras, haste e base, fazendo girar a haste sobre a base, como mostra a figura. Tá aqui, ó, saindo a faísquinha, o cidadão girando para lá e para cá. Nesse processo, a quantidade de calor gerado depende completamente do quê? Pessoal, calor é energia. É a energia térmica. Pelo princípio de Lavoisier, a energia não se cria, ela só se transforma, gente. Então, esse calor tem que ter vindo de outra energia. Não tem como você assinalar uma alternativa que não fale sobre energia. E a única alternativa que fala sobre energia é a alternativa D, porque ele fala de trabalho. O trabalho mecânico realizado pela força de atrito. Então você tem um trabalho, força vezes deslocamento, e esse trabalho vai ser transformado em calor.
Esse trabalho está vindo da onde? De energia química, das ligações químicas que você está quebrando ali no processo do trabalho. Mas para gerar energia tem que vir de outra energia que é o trabalho, gente. É o trabalho. E não tem mais nada na questão. De novo. Bem direta. Bem direta. Aí vem as de continhas aí, né? Aí muita gente fala, ai, mas é continha, tá? Mas esquece das outras, né? Não pode. O uso de arco e flecha remonta a tempos anteriores à história escrita. Em um arco, a força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento X. Olha aqui. Ah, professor, eu não lembro de todas as fórmulas. Mas o exercício te falou a fórmula. Lei de Hooke. A força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento x. O que ele quis dizer? Força elástica igual a kx. Era para lembrar, né? Lei de Hooke. Mas se não lembrasse, o enunciado falou. Só que a gente tem que saber ler o que está escrito, entendeu? Às vezes a gente lê e a gente não sabe o que a gente está lendo. Parece que informação não está fazendo eco na nossa cabeça. Ela não está encontrando repouso ali, entendeu? Não está encontrando morada. A gente lê e não sabe o que está lendo. O arco está ilustrado aí na figura abaixo, o qual representa o arco nas suas formas relaxada, de boa, número 1, e a esticadinha, número 2. Tá bom. Uma força de 200 newtons, olha aí a força elástica aí, aplicada na corda com uma flecha de 40 gramas, provoca um deslocamento de meio metro. Toda a energia armazenada foi transferida para a flecha. Eu quero saber quanto vale a constante elástica. Bom, galera, a equação está pronta, né? Força 200, constante eu quero saber, e o deslocamento foi meio metro. Acabou. Se não descobrisse a constante, o B e o C não saía do lugar. Mas perceba, além de ser uma equação que a gente trabalhou, o exercício trouxe a questão escrita em português, gente. Além disso, olha para a unidade aqui, ó. Newton dividido por metro. A mesma conta que eu faço com número, eu faço com unidade. Então, se a constante é dada em Newton por metro, Newton é força e o deslocamento é em metro, que é a distensão da mola. É só dividir realmente, né, a força pela distensão. Então, olha quantas formas você tinha de descobrir a constante. O meio que está multiplicando, passo ele dividindo. Pessoal, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 200 dividido por meio, 200 vezes 2, 400 newton por metro. Essa é a constante, acabou o item A. Era o item talvez mais fácil, mas era o mais importante, porque sem a constante não saíam os outros itens, se liga. Qual o valor da energia elástica armazenada na corda? Bom, aí precisava lembrar, né? Energia é kx quadrado sobre 2. E eu tenho tudo, né? Tenho a constante, tenho a deformação. Constante 400, a deformação é meio, só que é meio ao quadrado, dividido por 2. Meio ao quadrado é 0,25, meio vezes meio, né? Pessoal, 400 vezes 0,25, 0,25 é 1/4. 400 vezes 1/4 é a mesma coisa que 400 dividido por 4, dá 100. Se você fizer 400 vezes 0,25, colocar as vírgulas lá bonitinho, é a mesma coisa, né? Eu gosto de fazer conta assim. 100 dividido por 2, 50. 50 o quê, professor? 50 joules, é energia. Energia, certo? E por último, o item C. Qual é a velocidade que a flecha atingiria em metros por segundo ao abandonar a corda? Aí você vai usar essa frase aqui, ó. Toda energia armazenada no arco seja transferida para a flecha. Ou seja, é um sistema conservativo, porque eu estou conservando energia. A energia que eu armazenei na mola elástica eu transformei para a flecha voar, que é energia cinética. Por isso que ele pergunta a velocidade aqui, né, pessoal? Concorda comigo? A elástica eu calculei no item B, 50. E como que eu calculo cinética? mv quadrado sobre 2. Olha a velocidade aí. Por isso que ele te deu a massa da flecha, entendeu? Olha aqui, ó. 40 gramas. Não pode usar grama, gente. 40 gramas é 0,04 quilogramas. Por quê, professor? Porque 1 quilograma é igual a 1000. Opa! 1 quilograma é igual a 1000 gramas.
Então você está dividindo aquele número por 1000. Porque agora você está indo do pequeno para o grande. Você divide. 3 casas, né? Então tem que ser 0,04. Então, ó, 50 é igual a 0,04 velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui tem muitas formas de você resolver, né? Eu vou resolver já o lado direito aqui, ó. 0,04 dividido por 2 é 0,02. Tudo bem? Vezes o v ao quadrado. Para isolar o v ao quadrado, o 0,02 que está multiplicando eu passo para lá dividindo. Então, 50 sobre 0,02. Isso é igual a v ao quadrado. Isso aqui, pessoal, se você fizer essa conta, vai dar 2.500. Certo? Que é a mesma coisa que 5.000 dividido por 2. Você pode fazer essa conta. Iguala as casas lá na divisão, tá? 50 dividido por 0,02 dá 2.500. Só que não é essa a velocidade, né? Porque a velocidade está ao quadrado. Joga na raiz. E deu um número exato, né? Raiz de 2.500 é 50. 50 metros por segundo. É uma pétsia de uma velocidade, né? 180 km por hora, né? Para uma flecha, a gente sabe que é uma velocidade muito grande mesmo, né? Tá aí. Tá resolvido. Beleza? Deu para acompanhar a ideia? Qualquer dúvida, dá um alô aí, pessoal. Manda nos comentários, a gente está à disposição para ir se ajudando. Tá bom? Pausa quantas vezes for necessário e vamos embora. Aí vem, pessoal, antes da montanha-russa tem uma de potência aqui, né? Ó. Deixa eu diminuir um pouco o zoom, que está muito grande. Aqui, ó. Um elevador, ou o elevador de um edifício de 12 andares, com cerca de 36 metros, precisa ser projetado. A capacidade máxima desse elevador deve ser de 8 pessoas, resultando numa massa total de 800 gramas. 800 gramas não, né? 800 quilogramas. O pessoal tá meio sobrepeso aí, todo mundo, né? Mas tá bom. É melhor chutar para cima, né? G é igual a 10. Ele deve ser capaz de subir todos os andares com velocidade constante em 9 segundos. 12 andares em 9 segundos? Ah, rapidinho. A potência média de saída do motor em quilowatts, ó, tem um quilo aqui, né? Quilo é 1000, você sabe, né? Deve ser de quanto? Bom, pessoal, só tem um jeito de calcular potência. Potência é energia dividido pelo tempo. É o famoso PET, né? Potência é energia dividido pelo tempo. A questão é, qual é a energia que está sendo transformada do elevador do térreo até o elevador do 12º andar? Que energia é da altura, gente? Não tem outra, né? É potencial gravitacional. Você tem que ver o contexto do bagulho, entendeu? mgh dividido pelo tempo. O legal é que ele deu todos os valores, gente. A massa do elevador com a galera lá, 800 quilogramas. Gravidade é 10. A altura, 36 metros. Dividido pelo tempo que ele quer que suba em 9 segundos. Acabou. Acabou. Para não fazer essa multiplicação e divisão escrota, eu vou fazer assim, ó. 36 dividido por 9 é mais fácil, ó. 36 dividido por 9 é 4. A hora que vai aparecer, pega os números, ó. 8 vezes 4, 32. 1 0, 2 zeros, 3 zeros. 1 0, 2 zeros, 3 zeros. Isso em watt. Por isso que ele falou quilo, entendeu? Olha o quilo aqui que apareceu, cidadão. 3 zeros aqui, ó. Quilo. 32 kW. Pronto. Alternativa aí. Será que é tão difícil assim? Será? Não sei. Às vezes tem questão que é mais casquinha, a gente sabe, né? Mas essa era tão diretinha. Tá aí, 32 kW é uma potência de respeito. Agora, se eu fosse meu aluno, eu teria certeza que ia cair o exercício da montanha-russa, né? Era óbvio, era óbvio. Mas aparentemente não foi para todos. Uma montanha-russa de certo parque de diversão tem um esquema ilustrativo a seguir. Tá aí, ponto A, ponto B, ponto C, deu a altura do A e do C, o B está no chão, o B está no chão, o A e o C têm as alturas, tem uma velocidade aqui no ponto A, né? A massa é 500 kg da galera e do carrinho,
No ponto A, a velocidade era de 5, o ponto B passa rente ao solo, então a altura é zero, a altura do ponto B. As alturas estão aí, a altura do A é 5, a altura do A é 5, a altura do C é 8. Desprezando-se o efeito das forças dissipativas. G é igual a 10, faço o que se pede. Por que esse sistema é chamado de conservativo? Teve gente que, assim, que entendeu a ideia, mas respondeu assim: porque a energia se conserva em todos os pontos. Criança, se você não fizer a conta, você não sabe. Como você sabe que a energia vai se conservar em todos os pontos? Entende? O que você está trazendo nessa resposta não é a causa, nós falamos sobre isso. A conservação da energia mecânica, pessoal, é a consequência de um sistema ser conservativo. A causa de um sistema conservativo é o que eu grifei: ausência de forças dissipativas. Essa é a causa. A consequência é a conservação da energia mecânica. Mas a resposta certa é essa aqui, ó. Ausência de forças dissipativas e nada mais. Meio ponto era isso, tá? Bom, qual o valor da energia mecânica no ponto A? Vamos lá. Energia mecânica, pessoal, é a soma de cinética mais gravitacional mais a elástica. Nem sempre vai ter todas, aliás, é o que geralmente acontece, né? Nesse caso, não tem mola, então a energia elástica é zero. Só que no ponto A tem as duas outras. Tem cinética e tem gravitacional, porque no ponto A ele não para, gente. Ele tem uma velocidadezinha ali, né, de 5 metros por segundo, né? Então vamos calcular cada uma separadinha aqui, ó. Cinética mv quadrado sobre 2 mais potencial gravitacional mgh. Isso é igual a mecânica. E aqui veio um atentado contra a matemática que muitos fizeram. Estava tão acostumado a cancelar as massas que chegaram aqui, todo feliz e contente. Eu vou cancelar aqui, ó. Não pode. Por quê? Nós só cancelamos massa, pessoal, quando a gente escreve o quê? Energia mecânica num ponto igual a energia mecânica no outro, por exemplo. Aí aqui tem um mgh e aqui tem um mv quadrado sobre 2. Por que aqui eu posso cancelar? Porque eu estou escrevendo uma igualdade entre energias, onde tem massa de um lado e massa do outro. Aqui nesse esquema azulzinho tem igualdade de energia, massa de um lado e massa do outro? Não, gente, isso aqui não é uma equação. Isso aqui é o valor da energia. Você não pode cancelar a massa aqui, gente. Não pode. Não pode. Você só cancela a massa em formatos assim, ó. Uma igualdade, massa de um lado, massa do outro. E tudo bem. Cuidado, hein, gente. Isso aqui é erro primário de matemática, hein? Isso não é física. Vamos lá. Massa 500, velocidade é do ponto A, né? Então, a velocidade do ponto A, a altura do ponto A. Pelo esqueminha, a velocidade do ponto A era 5 ao quadrado sobre 2. Mais massa 500, gravidade 10, a altura do ponto A também era 5. Deixa eu olhar aqui que eu já esqueci. Isso. Bem, precisa fazer essa conta, né? 500 vezes 25, que é 5 ao quadrado sobre 2, mais 5 vezes 5, 25. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Tá aí. 500 dividido por 2 dá 250. 25 vezes 25 é 625, que é igual. Com um zero na frente, 6.250. Mais 25.000, isso aqui está dando 31.250, o quê? Joules, porque é energia. Essa é a energia mecânica no ponto A. Calcular cada uma e somar. Não podendo cancelar a massa. Vai cancelar, pessoal? O item C. O item C pergunta a velocidade do carrinho no ponto B. Aí você faz o que você gosta, entendeu? Conserva energia. Energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Não pode colocar o cavalo na frente dos bois, entendeu? Eu não recomendo, não está errado, tá? Eu não recomendo você colocar esse valor todo aqui, ó.
Professor, mas não é o valor? É. Vai dar certo? Vai, mas eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu recomendo você escrever de novo, ó. MVA quadrado sobre 2 mais MGHA, que é a mecânica do A. No ponto B, pessoal, ele passa rente ao chão, então não tem altura, né? Mas tem cinética. MVB quadrado sobre 2. Por que compensa escrever assim e não colocar o valor? Porque agora eu posso cancelar as massas. Porque as massas são comuns a todos os termos. Você percebe a diferença entre essa escrita e a do item B? A do item B eu estou calculando a energia, que eu estou relacionando energias. Se todas têm massa, eu posso cancelar. Percebe a diferença? Velocidade do ponto A, 5 ao quadrado sobre 2. Gravidade 10, altura do ponto A, 5. Velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2. Se você escrevesse 31.250 é igual a 500 vezes VB ao quadrado sobre 2, vai dar certo. 100%. Aqui eu acho que os números são um pouco menores, só isso. Entendeu? 5 ao quadrado, 25. 25 dividido por 2, 12,5. Com esse 50 que está aqui, já vamos somar já? 62,5, certo? Esse 2 que está dividindo, ele vai subir multiplicando. Isso é igual a VB ao quadrado. 62,5 vezes 2 dá 125. Não esquece que o quadrado passa na forma de raiz. Professor, mas não tem, eu não sei calcular essa raiz exata. Quem falou que precisa calcular a raiz exata? Deixa assim. Deixa assim. Vai dar 11 uns quebrados, mas pouco interessa o valor exato, gente. Por que você vai esquentar a cabeça com isso? Eu não estou interessado com o número. Estou interessado na ideia. É a ideia que me interessa, gente. E raiz quadrada de 125 é um número, entendeu? Deixa ela quieta. Tem gente que fatorou bonito, né? Isso aqui fatorado dá 5 raiz de 5, né? Porque 125 é 5 ao cubo. Mas nem precisa. Pode deixar assim. Não precisa aproximar, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Esse é o valor. Esse é o valor. No item D, ele quer a velocidade no ponto C. Bom, a ideia é a mesma, né? Só que agora você vai conservar ou entre o A e o C, ou entre o B e o C. Eu vou conservar entre o B e o C. Mas para você fazer isso, você tem que ter certeza que você acertou o item anterior, entendeu? Então, vamos lá. Energia mecânica no ponto B igual a energia mecânica no ponto C. E aqui a gente vai obter um resultado interessante, ó. Energia mecânica no ponto B, mvb quadrado sobre 2. No ponto C, tem velocidade e tem altura, certo? Então vamos lá. Posso cancelar as massas? Posso, porque são comuns a todos os termos. A velocidade do ponto B é raiz de 125. Quando ela é elevada ao quadrado, a raiz cancela com o quadrado, sobra só 125. Concorda comigo? Só que é 125 dividido por 2. Isso é a velocidade do ponto C ao quadrado sobre 2, mais a gravidade 10, a altura do ponto C é 8. Está no desenho. Professor, pode cancelar esses dois que estão dividindo? Não, porque não tem ninguém dividido por 2 no outro termo ali, entendeu? Então não pode. Olha o que apareceu. 125 dividido por 2 é 62,5. VC quadrado sobre 2 mais 80. Olha o que apareceu. 80 positivo passa negativo. 62,5 menos 80 dá menos 17,5. Eu vou parar por aqui. Porque esse 2, quando ele subir multiplicando, pouca coisa vai mudar, porque eu vou ter um valor negativo. Pessoal, qual é o número que ao quadrado dá negativo? Isso não existe, né? Essa velocidade aqui, ela não existe. Isso aqui é símbolo de não pertence. Espera aí. Essa velocidade não existe, ou ela não pertence, agora sim, ao conjunto dos reais, né? Porque não existe número real. O pessoal que está estudando aí no terceiro ano sabe que existe número complexo, mas isso é outra coisa, né? Não vai existir uma velocidade que ao quadrado dê um número negativo. O que isso quer dizer para nós, pessoal? Que o carrinho não chega no ponto C. O ponto C está a uma altura maior do que
É possível chegar. E não é porque, ó, deixa eu voltar para o desenho. Ó. Ah, professor, ele não chega no ponto C porque ele está numa altura maior do que a do ponto A. Não é por isso. Porque o ponto A, ele tem uma velocidade, entendeu? Ele tem velocidade de 5 metros por segundo. Se no ponto A fosse aquele ponto que ele tivesse velocidade igual a zero, aí não precisava nem fazer conta nenhuma. Aí com certeza ele nunca chegaria no ponto C. Mas ele tem uma velocidade no ponto A, então a gente precisava garantir. Então ele deve chegar tipo aqui assim, ó, numa altura um pouco maior do que o 5, porque ele tem uma velocidade, ele não foi solto do repouso, mas ele não chega no ponto C. A energia que ele precisa no ponto C é maior do que a energia que ele tem disponível no ponto A. Entendeu? Por isso que não dá certo. Por isso que a velocidade é negativa. E isso já responde o último item. Se a velocidade do carrinho no ponto A fosse nula, ele chegaria ao ponto C? Muita gente colocou. Não, porque ele não tem força. Ô, galera, é energia. É energia. Tem gente que falou, professor, se o carrinho tivesse em repouso no ponto A, ele ia ficar parado lá, ele não quer sair. Não, gente. Se ele está logo no ponto A, que é o ponto mais alto, ele completa, né? Ele só sai liberado do repouso, porque ele vai ser acelerado pela gravidade, tudo bem? Porque ele já está no ponto mais alto, né? Mas ele não teria energia suficiente para chegar no ponto C. Nem se tendo velocidade no ponto A ele não chega, que dirá saindo do repouso. Mas a sacada é responder energia, moeda de troca, né? Bom, a prova regular é essa. Aí veio o desafio. Vamos dar uma olhadinha. A figura mostra um bloco no ponto X. No trecho entre x e y não há atrito. Que mamão, hein? Entre o bloco e a superfície. E no trecho entre x e y, a superfície encontra-se em um plano horizontal e ela é rugosa. Então vai ter um atritinho aqui, né? O bloco parte do repouso, velocidade de x é igual a zero, e desliza entre x e y. A partir do ponto y, a velocidade do bloco diminui até parar. Então a velocidade do ponto z também é zero. O bloco leva 1,25 segundos para se deslocar nesse trechinho aqui. Que bonito. G igual a 10, qual é o coeficiente de atrito? É um μ naquela superfície rugosa. Pessoal, vamos começar por onde? Pelo final. Qual é a pergunta? Coeficiente de atrito. Eu só conheço um jeito de calcular coeficiente de atrito, que é pela fórmula da força de atrito. Força de atrito é μ vezes a normal, né? Só que vamos pensar, quando o bloquinho chegar aqui, ele vai estar aqui assim, né? Que forças que vão atuar nesse bloquinho? Vai atuar o peso, vertical para baixo, a normal, perpendicular à superfície, e vai atuar o atrito contrário ao movimento. Tem alguém empurrando esse bloquinho aqui? Não. Então as forças são essas, tudo bem? Então, olha o que apareceu. Força para cima tem que ser igual à força que está para baixo, certo? Porque esse bloquinho ele não se desloca verticalmente. Ele só se desloca entre y e x. Então a normal, mais uma vez, como muitas vezes, equilibra com o peso. Só que o peso eu sei calcular, né? Peso é mg. Então o meu atrito ficou μ mg. Tá, professor, grandes coisas. E aí? Bom, olha para a horizontal, para o eixo x aqui, ó. Além desta força, vamos trocar de cor aqui, ó. Vamos pôr esse rosinha. Além dessa força de atrito, tem mais alguém na horizontal? Não. Ou seja, se é a única força, porque a normal e o peso vão equilibrar, né? Se é a única força que está restando no corpo, só pode ser a força resultante. Percebeu? É a única força que atua é a resultante. Só que resultante, pela segunda lei de Newton, eu sei calcular, né? Resultante é massa vezes aceleração. Olha que fofo! Iguala isso com isso. μmg igual a m vezes a. E aqui vem o pulo do gato, pessoal. A massa cancela. Por isso que ele não deu a massa do bloquinho, não precisava. Não importa se é uma formiguinha ou se é um elefante. Vai ser o meu resultado. Como eu quero o coeficiente de atrito, né? É a pergunta do exercício, não perde isso de vista. O g que está multiplicando, eu passo ele dividindo, dá a sobre g. Oh, legal! Por quê? Porque a gravidade eu já tenho, vale 10. Falta eu descobrir quem?
a aceleração. Que aceleração, professor? A aceleração nesse trechinho aqui, ó. A aceleração na superfície rugosa. Pessoal, se existe força, vai ter aceleração. Se existe aceleração, que movimento que é esse? É um move, né? Toda aceleração, todo movimento que tem aceleração é move, porque a aceleração é constante. Então eu vou precisar de equações do move para descobrir a aceleração. Bom, eu tenho três, né? Eu tenho sorvetão, V0t mais at quadrado sobre 2. Eu tenho vovô ateu e eu tenho Torricelli. Por isso que era o desafio da prova, né? Porque juntava várias coisinhas numa questão. Não era questão fácil de forma alguma. Agora, qual questão não? Qual equação eu vou usar? Bom, dados, lembra disso? Dados, pergunta e equação. O exercício me deu tempo, gente. Ele falou o tempo, então Torricelli está fora. Percebeu? Além disso, eu sei qual é a distância entre y e x? Eu sei o ΔS? Não. Eu quero saber o ΔS? Não. Então o sorvetão também não presta. Ó, o vovô ateu que fofo. Por quê? Eu preciso da aceleração, certo? Eu tenho tempo? Tenho. Eu tenho a velocidade final? Tenho. A velocidade final é zero. Falta eu descobrir quem é a velocidade inicial. Aí você olha para o desenho, ô professor, a velocidade inicial é zero. Não, cidadão. A velocidade inicial que eu estou falando é a do ponto Y, porque eu só estou analisando esse trecho rugoso. Então entenda, essa velocidade final é vz, vale zero. A velocidade inicial, o v0, é o v0 no ponto Y. É esse cara que eu preciso descobrir. Como que eu vou descobrir isso? Por energia. Por quê? Porque o bloquinho está escorregando do x até o y, né? E do x até o y não tem atrito. Então, entre x e y é o quê? É um sistema conservativo. Ah, que fofo! É aqui que é a sacada desse exercício, a junção desse exercício com energia, né? Então, energia mecânica no ponto x é igual a energia mecânica no ponto y. Isso a gente sabe fazer, né? No ponto x ele fala que ele sai do repouso, então só tem altura, mghx. No ponto y ele está em cima do chão, não tem altura, só tem velocidade, mvy quadrado sobre 2. Mais uma vez, percebemos que as massas podem ser canceladas. Sobramos gravidade 10, altura do ponto x 5, vy ao quadrado sobre 2. Essa conta a gente já fez muitas vezes, né? 10 vezes 2, 50. O 2 sobe multiplicando, dá 100. O número que é ao quadrado dá 100 é 10. Então a velocidade que ele chega lá embaixo é 10. Acabou o exercício, né? Porque agora eu consigo descobrir a aceleração que ele tem só no trecho rugoso. Porque na descida é a gravidade, né? Velocidade final é zero. Velocidade inicial é 10. A aceleração eu quero saber. O tempo daquele trecho é 1,25. Passa o 1,25A para lá, ele passa negativo. E 1,25 que está multiplicando, o menos 1,25 está multiplicando, ele passa dividindo. Isso aqui dá menos 8, pode fazer essa conta. Por que deu sinal de menos, professor? Isso era muito esperado, né, pessoal? Porque naquele trecho ali entre y e x, ele breca. Então, é um movimento retardado. A aceleração tem que ser negativa. Tem que ser, claro. Mas para o cálculo do coeficiente de atrito, a gente vai usar só o módulo, né? O valor sem o sinal. Então, a aceleração é 8, a gravidade é 10, dá 0,8. Lembra que coeficiente de atrito é um valor adimensional, não tem unidade. Desafio. Não era simples a questão, lógico, mas ela se apropriava de temas que a gente viu de forma isolada e ela juntou, por isso que tinha um nível mais picantezinho aí, tá bom? Queridos, faça seus comentários, assista quantas vezes for necessário. Energia é uma ferramenta fundamental para você que está no primeiro ano, para você que está se preparando para Enem, para você que está se preparando para vestibular, trabalho, potência, energia, todo ano aparece. Bons estudos, se cuidem. Qualquer coisa, dá um alô, a gente está por perto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.